Bom dia a todos. É prazer grande estar aqui hoje, novamente nessa casa, para falar no nosso sexto encontro. Parece que foi outro dia que a gente fazia o primeiro encontro aqui, começava a discutir, né? Há muito pouco tempo, a administração pública com arbitragem cresceu tanto, se desenvolveu tanto. Eu acho que os temas que a gente traz aqui hoje também mostram essa evolução. Enquanto no começo a gente discutia muito sobre temas que foram hoje pacificados, né? Eu lembro que todo evento que a gente vinha discutia publicidade na arbitragem do poder público, e a gente passou a discutir intervenções anômalas da União e vários temas ainda de princípio. Hoje a gente entra em discussões muito mais profundas. E o tema do nosso primeiro painel aqui é exatamente um desses temas. É um tema muito atual, de um momento em que a gente vê a arbitragem crescendo não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual e municipal. Agora, eu vejo na área de saneamento como isso lançou os municípios para muito mais próximo das arbitragens e como uma preocupação com a modelagem do procedimento arbitral, das regras de arbitragem pelo Estado, como parte nessas arbitragens, já gera uma preocupação maior. Então, eu estou aqui com colegas altamente qualificados, experientes, em diferentes áreas, para fazer algumas ponderações sobre quais seriam os limites do Estado como regulamentador do procedimento arbitral. A gente tem um importante decreto sobre arbitragem, que foi editado em 2019, que já trouxe linhas gerais, né, mais do que havia na lei, que era uma previsão mais ampla. Então a gente já tem um decreto que trouxe um regramento mais detalhado. Nós vemos, eu falo pela NTT, eu como procurador da NTT, nós tivemos uma preocupação muito cedo de fazer um regulamento também interno, de disciplinar como as arbitragens iriam acontecer quando a própria agência fosse parte. Eu vejo que é uma preocupação do administrador público de colocar regras nas coisas, isso trazer segurança para os servidores públicos, trazer segurança para os futuros gestores que vão cuidar daqueles processos diante dos órgãos de controle, enfim, demonstrações de eficiência de procedimento. Então a gente tem hoje lá na NTT uma resolução que trata de arbitragem e que no ano passado ela foi alterada para incluir também um regramento de dispute boards, que é uma nova ferramenta que se aposta muito, né? Já tem a inclusão do dispute board em todos os contratos de concessão que a NTT edita. Acho que a gente já deve ter aí pelo menos 10 a 15 contratos de concessão de rodovia novos que já tem previsão de dispute board. Então hoje a agência tem um regulamento de arbitragem, um regulamento de dispute boards, e a gente vê um outro tipo de regulamentação disso via cláusulas arbitrais. A gente sai de um passado em que havia simplesmente uma previsão de que a arbitragem poderia ser usada pelas partes, e isso evolui para deve ser feito por arbitragem, e hoje nós temos cláusulas enormes que trazem várias regras de procedimento e que não se limitam a aderir a regras de câmaras arbitrais, mas a constituir ali um regramento próprio. E isso vem evoluindo cada vez mais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, e eu queria apresentar aqui algumas questões para provocar o debate, começando com a doutora Ana Catarina, que tem uma experiência grande no direito comparado, né, principalmente com o direito alemão. Doutora Ana Catarina, eh, você puder trazer uma reflexão para a gente sobre quais são os limites jurídicos desse poder regulamentar do Estado, quando a gente fala de arbitragem, especialmente essa luz do direito comparado, né? Se a senhora puder comentar como esses limites são percebidos na Alemanha e no Brasil, com foco nos princípios da legalidade e da discricionariedade. Então, primeiro, muito obrigada pela introdução, Milton. E eu quero agradecer também aos organizadores da conferência pelo gentil convite. Obrigada. É uma grande honra para mim estar aqui e poder trocar ideias com colegas tão qualificados. Obrigada. Então, eu acho que sim, interessante para a gente começar primeiro como os limites gerais que existem com relação à atuação do Estado. E como eu sou jurista alemã, eu gostaria de aproveitar desse fato, mas também atuo no Brasil. Então, eu quero trazer uma perspectiva do direito comparado, inclusive porque entendo que
o direito alemão também tinha uma influência no direito administrativo brasileiro, não é só inspirado pelo direito francês, mas também, sobretudo, com relação aos temas da constitucionalização, o direito alemão tinha, sim, uma influência. Então, para começar, eu quero realmente falar sobre o limite muito básico a qualquer atuação do Estado, que é o princípio do Estado de Direito. No caso da Alemanha, esse princípio está no artigo 20, parágrafo 3 da nossa Lei Fundamental de 1949. E um aspecto do princípio do Estado de Direito é o Gesetzesvorbehalt, ou seja, a reserva de lei. Isso quer dizer que o Estado só pode atuar, incluindo também regulamentar a arbitragem com base numa lei escrita, uma lei formal, no caso da Alemanha, aprovado pelo Parlamento. Outro aspecto importante para a nossa discussão de hoje é o Gesetzesvorbehalt, ou seja, a reserva de lei. Isso quer dizer que as ações do Estado só podem ocorrer com base em uma lei formal e outro aspecto é a prevalência da lei. Ou seja, um ato do poder público, no caso de hoje, é uma regulamentação da arbitragem, não pode contrariar o que está previsto na lei. Além desses aspectos de legalidade, eu quero falar hoje sobre o princípio da discrecionariedade, porque esse aspecto é importante porque, no caso do Brasil, as agências reguladoras têm discrecionariedade para determinar o procedimento arbitral. No caso da Alemanha, a discrecionariedade das autoridades públicas é controlada de maneira sistematizada. Nós temos uma norma legal determinando, isto está no artigo 114 do nosso Código de Processo Contencioso Administrativo, o seguinte: na medida em que a autoridade administrativa disponha de discrecionariedade ao proferir o ato administrativo, ou seja, no nosso caso, um ato normativo, a regulamentação da arbitragem, o tribunal examina também se os limites legais dessa discrecionariedade foram respeitados e se a autoridade fez uso dela de forma compatível com a finalidade da autorização legal. O juiz, então, não pode controlar, qualquer instituição que controla a atuação do Estado não pode controlar se a decisão da administração foi correta ou substituir essa decisão pelo próprio exercício de discrecionariedade. Eles têm realmente um controle muito limitado com relação à discrecionariedade. No Brasil, igualmente na Alemanha, temos o princípio de legalidade, que está no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Isso é uma exigência central no Brasil. A administração só age com base em uma autorização legal, ou seja, existe uma legalidade estrita. Novamente, eu entendo que é, sim, importante para a nossa discussão de hoje lembrar esses princípios gerais. Entre outros princípios para a atuação do Estado, existe o princípio da discrecionariedade. E como bem observado pela professora Maria Silva de Petro, quanto mais amplo é o entendimento do princípio de legalidade, menor é o espaço de poder exercer discrecionariedade. Qual é o resultado dessas observações? Ambos os sistemas, na Alemanha e no Brasil, são fundados no Estado de Direito. Existem limites muito similares na atuação do Estado. Porém, na minha percepção, na Alemanha existe um sistema realmente mais determinado. A teoria alemã é mais sistematizada com relação ao controle da discrecionariedade. E no Brasil, pelo outro lado, se trabalha mais com princípios, o que parece trazer mais flexibilidade no controle de atos discricionários. Em seguida, eu acho importante falar um pouco sobre a percepção dos limites à regulamentação da arbitragem pelo Estado. Geralmente na Europa, Alemanha, que eu vou tratar um pouco mais especificamente, comparado com o Brasil. Para isso, primeiro é importante entender qual é a situação com relação aos contratos com a administração pública.
e a arbitragem prevista nesses contratos. No Brasil, sabemos bem que houve um crescimento expressivo da arbitragem envolvendo a administração pública, como também já foi mencionada pela ministra Ellen Grace. Isso foi impulsionado, sobretudo, claro, pela reforma da lei em 2015, que formalizou a possibilidade para a administração pública concluir cláusulas arbitrais. Mas também a lei das estatais de 2016 e a nova lei de licitações de 2021 permitiu o crescimento da arbitragem no Brasil. Então, hoje em dia, sabemos bem que existem muitas arbitragens envolvendo a administração pública, sobretudo no setor de concessões e de PPPs. Do outro lado, na Europa, o uso da arbitragem pela administração pública é bem mais restrita. Temos poucos casos de arbitragens contratuais envolvendo a administração pública. Temos, sim, muitos casos baseados em tratados bilaterais ou multilaterais. Então, por que isso é o caso? Porque existe uma grande preocupação ainda na Europa com relação a esses contratos. Ou seja, para tratar dessas preocupações que existem, especialmente com relação à transparência, a questão da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, eu entendo que sim, seria interessante, isso realmente é a minha mensagem, que seria interessante para a Alemanha olhar para o Brasil, como o Brasil já tratou dessas questões, dessas preocupações. Agora, eu pergunto para o nosso moderador, recebi aqui um limite de tempo, mas a gente tinha previsto um tempo a mais, né, para responder essa primeira pergunta. Perfeito. Essencialmente, eu não posso dizer quais seriam os limites para a regulamentação da arbitragem pelo Estado na Alemanha, porque simplesmente não existem tantos casos de arbitragens contratuais. No Brasil, ao meu ver, existem os seguintes limites. Primeiro, o mais importante, é o limite da legalidade da atuação do Estado. Uma agência reguladora, por exemplo, não poderia atuar contra a lei, ou seja, no caso, contra o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de arbitragem. Não cabe à agência dizer qual direito é patrimonial e disponível. E agora, eu sei que existem normas falando sobre a disponibilidade de certas questões, mas realmente o que está regulado nesse sentido não é a arbitrabilidade objetiva das questões. O que as agências fazem, tipicamente, é regular, determinar o escopo da cláusula arbitral. Eles determinam qual é a jurisdição do tribunal arbitral ratione materiae. E isso é perfeitamente legal, tem discricionariedade para fazer essas normas. Outro limite que eu entendo que é importante é o limite do propósito da autorização no artigo 1, parágrafo 1º da lei de arbitragem. Essa norma, a autorização de concluir cláusulas arbitrais, mostra que o legislador decidiu que a arbitragem é um método adequado para resolver certas disputas. Uma vez que as agências fazem uma hiperregulamentação da arbitragem, isso pode ser contrária à decisão do legislador. Pode fazer o processo muito menos flexível, que geralmente é uma das vantagens da arbitragem. Pode trazer muitas questões ou problemas práticos, realmente, que a gente vai interessar ainda um pouco mais tarde. Agora, para concluir essa primeira parte da minha contribuição, eu quero mencionar um caso de uma arbitragem contratual que tivemos na Alemanha. O caso é o caso Toll Collect. Foi uma arbitragem bem importante, um procedimento arbitral ad hoc entre o governo alemão e um consórcio privado, Toll Collect, formado pela Daimler, Deutsche Telekom e uma parte francês. O motivo central dessa disputa foi o atraso com relação à implementação de um sistema de pedágio para caminhões na Alemanha. A arbitragem demorou 13 anos. Inclusive, eu trabalhava nessa arbitragem quando eu era estagiária em 2007. E essa arbitragem gerou um grande debate, gerou muitas críticas à arbitragem, questões com relação ao sigilo, transparência, a questão da eficiência, simplesmente o fato que demorou 13 anos
para eventualmente concluir o procedimento como um acordo. O consórcio tive que pagar 3,2 bilhões de euros ao Estado alemão. Isso foi um caso realmente muito importante e muito problemático. Eu quero usar esse caso para mostrar que eu acho que o Brasil já tratou dessas questões de maneira melhor, regulamentando a arbitragem. Ou seja, o resultado de todas essas observações é que é uma questão importante, a regulamentação da arbitragem pode ser muito vantajosa, mas ao mesmo tempo, e eu sei que vamos falar sobre isso em seguida, pode ser complicado causar uma hiperregulamentação, pode causar problemas com relação à flexibilidade e muitas vantagens da arbitragem. Obrigado, doutora Ana Catarina. Eu acho que esse cuidado com a hiperregulamentação é exatamente a grande dificuldade que a gente discute aqui. Até que ponto vale a pena, até que ponto uma regulamentação ela ajuda, ela torna o processo mais eficiente, ela dá balizas mais seguras para a atuação do Estado, e a partir de que ponto passa a ser excessivo isso aí. A gente discutia aqui no evento, aqui mesmo na Fiesp, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, uma, uma cláusula prevista pela ANEEL, em que, em uma certa versão da proposta, havia uma cláusula que dizia assim: tais assuntos não são passíveis de controvérsia. É, então a gente pensa até que ponto essa regulamentação ela vai ajudar, ou até que ponto a partir de que ponto ela mostra uma falta de compreensão do próprio mecanismo, né? Então eu queria passar a palavra aqui ao Dr. Bruno Menia para falar um pouco sobre as duas faces que o Estado tem aqui, quando regulamenta a arbitragem como instituto e quando regulamenta a arbitragem como o próprio ente é parte dessa arbitragem. Eu acho que tem uma diferença aqui grande quando você publica uma lei, um decreto disciplinando a arbitragem em geral, e quando o ente que é parte na arbitragem estabelece ali regras internas para essa arbitragem, para esse procedimento. Então, Bruno, a palavra está com você. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite na pessoa da doutora Lilian, que gentilmente entrou em contato. Registrar também que é um prazer fazer parte dessa sexta edição, que registra um histórico de desenvolvimento da arbitragem com a administração pública, que hoje em dia já está totalmente consolidado, tanto que a gente está aqui, né, professora Selma, discutindo temas bastante complexos e já superamos o simples. Como dizia um amigo meu, as coisas fáceis as coisas fáceis já ficaram as difíceis, né? Então a gente discute as difíceis agora. Mas é realmente um prazer, especialmente porque a gente também acompanha tanto a Câmara da Fiesp como a atuação do NEA há bastante tempo. O Estado de São Paulo foi o primeiro que atuou como pessoa jurídica de direito público numa arbitragem, no caso Alstom. Já havia outros casos com empresa estatal, né, a Araucária, etc., no Paraná, mas o primeiro caso com pessoa jurídica de direito público foi há 13 anos atrás, e logo na sequência nós institucionalizamos a arbitragem no Estado de São Paulo. Estamos comemorando, inclusive, 10 anos agora dessa institucionalização, e já fica o convite para todos. Dias 28 e 29 de agosto faremos um congresso comemorativo dos 10 anos da assistência de arbitragem da PGE. Será lá no Largo São Francisco, promovido pela Escola Superior da PGE de São Paulo, e nós teremos um prazer de contar com a presença de todos vocês. Por favor, coloquem nas agendas 28 e 29 de agosto. Olhamos os calendários de todas as câmaras e todos os eventos para tentar não coincidir com nenhum, mas é difícil porque o pessoal de arbitragem curte fazer evento, então é difícil não coincidir com nenhum. A gente tentou, né, Tati? E eu faço esse registro aqui de como começamos a arbitragem no Estado de São Paulo, porque justamente quando veio a primeira arbitragem com pessoa jurídica de direito público, e nós não sabíamos o que fazer, mandaram para o setor de empresas e fundações, que cuidava de empresas estatais. Faço referência aqui aos meus amigos das empresas estatais, Janaína, Edu, Melina, da CPTM do metrô. E por que foi para o local das empresas estatais? Porque lá nós estávamos acostumados a misturar o público com o privado. Lá a gente está acostumado com raciocínio.
digo a gente porque participei bastante tempo desse setor, a gente está acostumado com ser Estado praticando ato privado. É o Estado como acionista de uma empresa estatal, é o Estado como acionista de uma SA. E lá esse raciocínio do público-privado se mistura muito e, ao contrário de se misturar, te exige, como profissional, saber diferenciar o que é o Estado atuando com direito privado, o que é o Estado atuando com poder de império, com prerrogativa estatal propriamente dita. Essa diferenciação ela é primordial aqui no nosso caso. Quando o Estado contrata como contratante, ele está exercendo direito privado. O Estado compra, vende, aluga, tudo com base no Código Civil, normal. É acionista de empresa. E o Estado regula, por meio de lei, da Constituição, decreto, etc. Então, aqui a gente já tem dois critérios que diferenciam bastante a atuação privada e a atuação pública, por assim dizer, do Estado. Quando o Estado atua como ente privado, a empresa estatal, votando, contratando, etc., ele atua igual que nem qualquer outra pessoa jurídica. Todas as pessoas jurídicas são ficções, certo? E nenhuma delas atua por vontade própria, todas atuam por vontade das pessoas naturais que as representam, por meio de procuração. Introdução ao direito, primeiro ano, né? Eu comecei a dar aula no primeiro ano, estou achando divertidíssimo agora, porque nos obriga a simplificar os conceitos. Toda pessoa jurídica é obrigada a atuar por meio do seu representante. Ok, na empresa estatal ou na empresa privada, qualquer empresa que seja, tem lá o estatuto social, certo? Que vai dizer o que o administrador pode fazer. O que o estatuto social não disser, o conselho de administração vai resolver, correto? E o que o conselho de administração não resolver, os administradores da diretoria vão resolver. Da diretoria, com base no que o conselho de administração disser, e o conselho de administração com base no que o estatuto disser. Tudo certo. No Estado, é igualzinho. Um agente público só vai fazer o que a diretoria deixar fazer. Seja o governador eleito, o representante eleito, o secretariado, ou, se a gente for pensar de uma forma um pouquinho mais larga, o legislativo. Então, o que o chefe do Poder Executivo vai fazer e toda a hierarquia dali para baixo vai fazer é o que a Assembleia disser, o que o Congresso disser. E o Congresso vai dizer o que a Constituição diz que pode. Igual que nem, é uma cadeia de procurações, é o limite da procuração que a gente tem. Quando a União faz um decreto em 2019, quando o Estado de São Paulo faz um decreto em 2021, regulamentando a arbitragem, ele não está regulamentando o processo arbitral, ele está regulamentando a procuração que ele dá para os seus agentes. Então, quando o decreto de São Paulo me diz, olha, nas cláusulas de São Paulo, vocês aí da Procuradoria, vocês aí das empresas estatais, só podem assinar cláusulas que prevêem que a sucumbência será nos termos do CPC. Ora, ele não está regulamentando que a sucumbência tem que ser assim. Ele está dizendo, olha, aqui em São Paulo eu só estou dando procuração para que os meus agentes façam nesses termos. Se não for nesses termos, não quer dizer que é ilícito. Quer dizer que eu escolhi não fazer dessa forma. O Estado sendo parte. Aliás, com base na autonomia privada, o Estado também exerce sua autonomia ao escolher as arbitragens nas quais ele entra e nas quais ele não quer entrar. A gente lembra muito no começo da arbitragem com o Estado, né, que havia um raciocínio contrário. Falando, não, o Estado não pode vir aqui para arbitragem porque não tem nada a ver, aqui é um espaço de autonomia, enfim, entre as várias críticas que a gente ouvia. E aí, quando o Estado exerce sua autonomia, é questionado. Não, mas só porque é o Estado que está exercendo autonomia, parece que é imposição, e nem sempre é. Quando o Estado faz por meio de contrato, e a cláusula de arbitragem é contrato, eu não tenho medo nenhum de dizer, é contrato, é negócio jurídico. Quando o Estado exerce sua autonomia, ele está ali contratando, não é regulação. Quando o Estado prevê uma lei dizendo que a arbitragem pode ser de um jeito ou de outro, que a arbitragem pode, que os árbitros só podem ter 10 arbitragens, como tinha o projeto de lei que não foi aprovado, que a arbitragem tem que ter prazo assim, assado, porque
os cidadãos brasileiros ou que todas as pessoas que atuam no mercado jurídico brasileiro terão que atuar daquela forma, aí ele está regulando a arbitragem. Quando ele diz que a arbitragem pode ser anulada em 90 dias ou em outro prazo, quando ele diz que as hipóteses em que a arbitragem pode ser anulada, quando ele diz que a arbitragem é de direitos patrimoniais disponíveis ou não, ele está regulando a arbitragem. Nos Estados Unidos tem arbitragem de direito indisponível. Poderíamos fazer isso? Podemos discutir, mas aí seria regulamentar a arbitragem e não a atuação do Estado em arbitragem. Isso eu acho que é bastante importante para a gente diferenciar o que é um limite até de eventual excesso da regulamentação da arbitragem, e o que é o Estado dizendo, olha, podem fazer arbitragem do jeito que vocês quiserem. Eu, nas minhas, só aceito assinar a convenção arbitral nesses termos. Da mesma forma que ninguém é obrigado a ir para a arbitragem nos termos que não concorda, o Estado também não é. E isso não é regulamentar a arbitragem. Isso é decidir quais são as arbitragens que eu quero ir e as que eu não quero ir. Claro que o Estado, em razão do seu tamanho, ao fazer isso, ele gera impactos sistêmicos no mercado. Mas lembrando, 13 anos atrás, quando a gente começou, por isso que eu pontuei nisso no começo da minha fala, 13 anos atrás o Estado sequer era cogitado a vir para as arbitragens. Né? E quando era cogitado, era por um tamanhinho desse tamanho. Né? Um caso ou outro tal. Agora que o Estado virou um tamanhão do mercado de arbitragem, pareceu que ficou mais importante. Mas a natureza jurídica não mudou pelo tamanho do market share do Estado. Né? O market share não altera a natureza jurídica das coisas. Então a gente continua com as mesmas premissas que nos autorizaram a entrar na arbitragem naquele momento. A coisa fica um pouquinho mais complexa quando a agência reguladora entra na arbitragem. Porque aí é uma zona cinzenta em que a gente começa a pensar, bom, até que parte uma agência reguladora está na arbitragem como parte simplesmente, e até que ponto que tudo que a agência reguladora faz é regulação, certo? Mas o raciocínio, a gente volta para a introdução ao direito no primeiro ano, o raciocínio tem que ser sempre o mesmo. Se eu estou impondo unilateralmente, se eu estou regulamentando de forma geral e abstrata algo que será imposto a todos, aí, claro, é regulação. E a regulação pode vir pelo constituinte, pelo legislador, é regulação estatal. Se o princípio é que alguém pode aderir ou não àquilo, aí não é regulação. Aí é convenção, negócio jurídico simplesmente dito. A coisa fica complexa na agência reguladora, é claro, porque você só participa daquele setor econômico se você for regulado por ela, né? Você não pode atuar no setor de energia elétrica se você não for regulado pela ANEEL. E aqui a gente precisa fazer esse exercício primário, e eu acho que a gente pode, na segunda rodada, aprofundá-los, fazer esse exercício primário de diferenciação. Eu acho que partir por essa diferença é o ideal. É o ideal. Diferenciar o Estado como regulador da arbitragem, regulando a arbitragem, o Estado simplesmente como uma parte. Aprofunda ou a gente deixa para a próxima rodada? Você que sabe. Temos 2 minutos. 2 minutos? Vamos deixar para a próxima rodada, assim a gente começa mais. Tá. Obrigado. Obrigado, Bruno. Anotei várias questões aqui que você fala, que são questões que a gente discute internamente também, né? No fundo, essa regulação que o Estado faz por meio de um contrato de concessão, ela é uma regulação bem diferente de uma regulação pura, em que você edita um regulamento. E na agência, na NTT, agora existe um projeto muito grande de criar um regulamento das concessões rodoviárias, grande regulamento das concessões rodoviárias, compilando e trazendo novos regramentos para temas que não eram regulados, mas o objetivo principal, a ideia original era pegar o contrato de concessão, que tem lá as suas 100 e tantas páginas, enxugar esse contrato de concessão e muita coisa que está no contrato jogar no regulamento. É uma ideia ousada, né? O que você pode tirar do contrato e o que é essencial que esteja no contrato? Na prática, essa regulamentação foi editada. Hoje já tem os 5 volumes do RCR, do Grande Regulamento das Concessões Rodoviárias, e o que falta agora, a próxima etapa, é exatamente construir um contrato muito mais enxuto e que remeta muita coisa para o regulamento. E um dos pontos que a gente discutiu muito foi a arbitragem. A gente tinha uma proposta no último volume do RCR de disciplinar a arbitragem, né? Apesar de a gente já ter um regulamento específico de arbitragem, algumas ideias apareceram e o gestor público é super criativo.
tem muitas ideias para resolver os problemas, né? E uma das ideias que apareceu foi assim: olha, vamos dizer que se a arbitragem não acabar em 2 anos, ela é nula. Ideias assim aparecem. Mas uma ideia interessante era assim: será que a gente pode, no contrato de concessão, dizer que a arbitragem vai ser o meio de solução de controvérsia nos termos do regulamento da agência? Da mesma forma que poderia falar, olha, a arbitragem vai ser na Fiesp nos termos do regulamento da Fiesp. Qual seria a diferença central disso? Né? E eu queria puxar o gancho aqui para o doutor Igor com essa provocação, assim, de por que que o Estado precisa regulamentar isso ou não precisa regulamentar isso, se é legítimo, se é necessário e em que parâmetros. Porque nos parece que para o gestor público é muito importante regulamentar a arbitragem. Então, se você puder explicar para a gente um pouco o porquê, vai ser bom. Claro, obrigado, Milton. Agradecer primeiramente ao NEA, ao NARB, à Câmara, pelo convite, aos meus colegas painelistas. Eu estava aqui como espectador no evento 1 e estou voltando, tive um hiato e estou voltando aqui também como espectador, em primeiro lugar, e honrosamente podendo trocar essa ideia de perto. Mas, bom, por que regulamentar? Se eu tivesse que resumir em uma frase do porquê regulamentar, eu diria porque estamos no Brasil. Ponto. O Brasil é o país da pirâmide de Kelsen invertida, né? Você tem lá na Constituição, uma Constituição analítica não basta, você tem que ter uma lei complementar que não basta, que tem que ter uma lei ordinária que não basta, que tem que ter um decreto que não basta, que vai ter que ter uma instrução normativa, uma portaria ou algo do gênero, e aí sim a política pública vai ser aplicada. E a portaria vai valer mais do que a Constituição, não tenham dúvidas. Ela pode dizer diametralmente o oposto da Constituição, que o que vai ser aplicado é a portaria, até que o judiciário vá lá e anule, e aí tenha que se fazer uma outra que seja conforme. E eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Então, se a gente quer que a arbitragem cresça, que a consensualidade cresça, a gente não pode ser contra a regulamentação, na minha visão. A gente tem que ser contra a má regulamentação, que é o que estamos fazendo. E eu vou dar um exemplo rápido para ilustrar isso. Doutor Milton, nós quase fomos colegas de profissão. Eu fui aprovado para a Procuradoria Federal, fiz o curso de formação em 2010. Em 2011, acabei não entrando porque assumi na Procuradoria do Espírito Santo, mas fiz aquele curso e aquele curso me marcou muito, porque a AGU ela foi disruptiva em termos de consensualidade. Em 2010, o que eu mais ouvi naquele curso de formação foi: vocês têm que fazer acordo, vocês têm que fazer acordo, vocês têm que resolver. E eu assumo, então, na Procuradoria do Espírito Santo com essa mesma cabeça, com aquilo que eu aprendi lá. E quando eu chego na Procuradoria do Espírito Santo, já tinha uma lei que autorizava fazer o acordo, era uma lei muito sucinta, e tinha um regulamentozinho bem sucinto também, só dizendo como aquilo era processado. E eu achei que aquilo bastava e comecei, cheio de vontade, a tentar implementar aquilo que eu tinha ouvido naquele curso. Esqueci de soltar o relógio. Soltei agora. De 2011 para lá, o que eu percebi? Até tinham uns acordos, eram muito poucos, porque dependia muito de um procurador ou de outro mais ousado. Nessa época, eu cheguei a responder um inquérito civil por ter feito um acordo. E a acusação que pairava sobre mim era ter feito o acordo, ponto. Eu não tenho problema nenhum de responder se eu fizer um mau acordo ou se eu fizer um acordo com índices de fraude ou qualquer coisa do tipo. Mas o desconhecimento era tamanho que era como se fazer o acordo fosse algo fora das minhas funções, né? Como se abrisse um processo por um juiz porque deu uma sentença e ponto, né? E aí, 2022, mais ou menos, abre uma janela política interessante e eu chamo o procurador-geral e falo: olha, eu acho que a gente precisa de uma boa lei aqui de consensualidade. Desenho uma lei, 50 e poucos artigos. A lei ela não inventa nada, ela pega aqueles conceitos que já estavam bem delimitados, ela bota no papel, ela traz essa segurança, a gente consegue aprovar a lei sem alterações e a gente tem um salto dentro da Procuradoria de Consensualidade. Um salto, assim, gritante. Tivemos um problema, assim, como em São Paulo, uma tragédia desses alunos que invadem a escola e mata. E baseando até numa experiência de São Paulo,
Em 3 meses da tragédia, a gente já tinha 97 das pessoas indenizadas sem um processo. Isso só foi possível porque existiu a lei. Ah, e junto da lei, a gente já fez a regulamentação. Elas já foram quase que. Então, isso ilustra que no Brasil a gente precisa de regulamentação. O problema não é a regulamentação, é a má regulamentação. E o primeiro ponto, que eu já até antecipei, é para dar segurança jurídica, eu não tenho dúvida disso. Eu estava num evento outro dia e tinha um colega advogado da Petrobras que estava contando que o TCU, recentemente, o auditor, uma arbitragem já tinha terminado, o auditor deu lá uma gulgada, viu que o árbitro indicado pela outra parte já tinha 10 anos atrás trabalhado no escritório do mesmo árbitro e tal, e ele questionou, então, aos advogados da Petrobras se eles haviam feito esse controle lá atrás durante a indicação, e se não fizeram, por quê? E questionou ainda que eles avaliassem se iria entrar ou não como ação anulatória dessa sentença que esse árbitro prolatou a decisão. Mas o melhor vem agora. A sentença foi 100% favorável à Petrobras e esse árbitro votou 100% favorável à tese da Petrobras. E ainda assim, aquele gestor estava sendo provocado, provavelmente nem era ele, né, porque eram anos atrás, o porquê ele não fez algum controle que já que não havia uma regulamentação que dizia qual era o controle que tinha que ser feito, isso fica no campo da intenção de cada um, né, do que cada um acha correto. E aí a regulamentação, mesmo quando ela é feita de maneira propositalmente mais aberta, ela já tem o poder de trazer algum nível de segurança. Quando saiu, por exemplo, a regulamentação da AGU, dizendo os critérios, definindo critérios para que a AGU indicasse árbitros, eu ouvi muita gente falar, mas isso aqui está muito aberto, isso aqui é a mesma coisa que nada. Está dizendo que tem que olhar o currículo da pessoa. Quem indica um árbitro sem olhar o currículo? Isso é básico. Mas mesmo essa regulamentação aberta, ela traz segurança pelo que ela não está dizendo. Ela está dizendo que você tem que olhar o currículo, mas ela não está dizendo que você tem que olhar o Facebook, as redes sociais. Então, se amanhã alguém for questionado por ter escolhido esse app, ele já tem uma segurança, mesmo que seja quase ali uma soft law, mesmo que seja mais é, genérico, ele já tem uma segurança de dizer, olha, a regulamentação me mandou olhar o currículo. Eu olhei o currículo, pode olhar o currículo, é um currículo que se adequa à questão, à questão controversa. E aí eu acho que esse é um mérito principal. O segundo mérito é que a administração sempre olha muito a questão da isonomia e transparência, né? Diferente de uma empresa privada que pode propositalmente adotar estratégias totalmente diferentes, até para testar, até para ver, nessa arbitragem eu vou com essa estratégia, ali eu vou com essa, aqui com essa. A administração pública tem a obrigação e a preocupação de ser isonômica e transparente. E aí, mais uma historinha. Quando eu estava terminando a minha dissertação sobre dispute board, naquela fase que você já coletou tudo que tem que coletar e só está ali terminando, já não está mais olhando, aí você para de olhar para os julgados, para o que está acontecendo, senão você não termina, saiu a decisão do TCU sobre a inclusão, a iniciativa da NTT de incluir os DBs nas concessões. E veio para mim, como eu não estava mais nessa fase de acompanhando, vinha um artigo desse de conjura, alguma. E a pessoa que eu já não recordo, criticando demais aquela regulamentação, dizendo que o TCU não entendeu nada, que aquilo é autonomia de vontade, que não precisa de lei, não precisa de lei, que você pode botar sem lei. E eu até concordo que não precisa de lei. Mas eu, quando li aquilo, eu confesso que eu fiquei um pouco com sangue nos olhos, por duas razões. Primeiro, porque eu concordava que não precisava de lei. Segundo, que eu achei que estava concluída a minha dissertação, teria que parar tudo para dizer para o TCU que o TCU não errou, que não podia fazer isso. E, para minha surpresa, quando eu fui ler o julgado do TCU, não era nada disso que estava ali. E eu achei até um julgado positivo. O TCU basicamente reconhecia que existia um mecanismo, reconhecia que esse mecanismo podia ser trabalhado de várias formas na experiência do mundo, reconhecia que no modelo ad hoc ele não é tão eficiente quanto no modelo permanente, e o que ele pedia
para a NTT era regulamente você mesma, regulamente você mesma, para quê? Para ter isonomia. Já que é um instrumento que pode ser usado de várias formas, regulamente, do jeito que você quiser, ele não limitou, para que tenha isonomia, e a NTT, faço aqui os elogios, né? Fez o dever de casa muito bem feito, foi ouvir, já que a gente está falando de regulamentação, esse já é um passo que eu acho fundamental, ouvir os especialistas, ouvir o mercado privado, mas ouvir de verdade, né, gente? Não só ouvir pro forma, ouvir e considerar. Em relação a limites, o primeiro limite que eu apontaria, obviamente, é o ordenamento jurídico. Isso parece meio óbvio, mas tem algumas questões que às vezes passam que eu acho que a gente deveria refletir um pouco mais. Eu sei que a administração tem todas as dificuldades de pagamento, mas, por exemplo, regulamentar que as custas vão ser pagas pelo privado, e em alguns lugares eu já vi que os honorários de perito vão ser pagos pelo privado. Eu, particularmente, respeitando outros entendimentos, eu acho que isso fere a Constituição, você obrigar alguém a produzir prova contra si mesmo, a custear a produção de uma prova contra si. Eu acho que a gente vai ter que... É uma dor, é um calo muito grande da administração como pagar isso, não por falta de dinheiro, por falta de orçamento, mas eu acho que a gente vai ter que pensar em soluções diferentes. Uma outra linha que eu acho que a gente não deve deturpar os institutos do jeito que eles foram pensados, pelo menos não inicialmente. Vamos testar os institutos, as ferramentas, dentro do possível, dentro da forma mais parecida com que ele vem sendo aplicado. E aí, aos poucos, se preciso, vamos fazer a mudança. E aí também, doutor Milton, cuidado que a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Acabei de elogiar, mas acho, e aí, que quando a gente regulamenta que os DBs, por exemplo, não irão adentrar em questões jurídicas, eu acho que a gente está indo num caminho perigoso, porque isso não foi testado ainda em lugar nenhum, dar essa limitação nos DBs. Então, você pode estar provando algo diferente daquilo. Todo mundo sabe que o DB, feito da maneira como ele foi pensado, ele é eficiente. Talvez ele é eficiente por isso, e quando você tira ou acrescenta algo, eu entendo essa necessidade de fazer aos poucos e testar, mas talvez faça mais sentido, e aqui fica a título de sugestão, você começa em um contrato, você monta um grupo para fazer estudo sobre aquele contrato, só naquele contrato, você aplica só nele, você estuda ele, mas você aplica da maneira mais parecida com que ele foi desenhado. E aí você vai estudando e vendo se ele está ou não apresentando resultados, e aí sim, com dados empíricos, reais, a gente muda depois e molda conforme uma necessidade. E para finalizar, o terceiro limite que eu apontaria é não reduzir segurança jurídica. A gente sabe, por exemplo, é plenamente válido que se reduza o escopo de uma convenção de arbitragem, mas o caminho que o legislador está adotando ele é um pouco diferente. Na nova lei de licitações, a gente bota lá aquele mesma cláusula aberta e acrescenta exemplos para dar mais segurança de jogar. Então, eu tenho preocupação quando a gente começa a limitar muito o objeto, porque isso dá margem para anulações, isso dá margem para questionamentos e acaba reduzindo, apesar de ser plenamente legal, conforme o doutor Bruno falou, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de não fazer algo que, ao final do dia, reduza a segurança jurídica. Obrigado, Igor, pela provocação também. Acho que esse tema do dispute board, em muito pouco tempo, a gente deve ter um congresso de dispute boards com a administração pública acontecendo para discutir vários pontos, né? Esse assunto é interessante, vale a pena a gente aprofundar em uma outra ocasião, porque das limitações que a NTT colocou na atuação do dispute board. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é como você ter um procedimento regulamentado dá segurança jurídica para que aquelas coisas aconteçam, né? A gente vê isso muito na prática quando a gente disciplina, por exemplo, um procedimento para escolha de árbitro. Eu lembro lá no começo, a gente escolheu árbitro no procedimento, você tinha 30 dias, não tinha procedimento, não tinha rito, nada dentro da AGU para você fazer isso. A gente sentava, conversava, fazia uma lista, ia fazendo uma investigação ali, uma coisa super arcaica. Decidia, fazia uma nota e juntava no sistema. Nós escolhemos assim. Hoje em dia a gente tem um procedimento super completo, né, que envolve, inclusive,
a agência, envolve a PGF, a Enarb, envolve, a gente chama um colegiado de procuradores, cada um traz seus insights, a gente faz um debate, depois tem uma votação, a gente tem um procedimento super rigoroso de escolha de árbitro. Recentemente a gente fez indicação de Câmara. Uma cláusula nossa não tinha Câmara indicada, aí a parte que queria acionar perguntou qual Câmara. A previsão era que a gente indicasse, né? A gente fez também, não tinha um procedimento ainda, fizemos lá uma discussão, montamos um procedimento específico para aquele caso e indicamos as câmaras para a empresa. Deu 2 dias, a empresa pediu acesso ao processo de indicação, querendo saber como é que a gente indicou, o que a gente fez. E você imagina que a gente tem controle não só do Ministério Público, de Tribunal de Contas, mas das próprias partes que estão ali, não só da parte envolvida, mas de todo mundo. Então, você tem um procedimento que você diga, olha, seguir esse procedimento. Isso protege todo mundo, né? Isso respalda a atuação da agência. E só um pequeno exemplo, antes de entrar na nossa última rodada aqui, de quanto você tem um procedimento favorável, a NTT regulamentou, criou uma Câmara de Negociação e Solução de Conflitos interna da agência, né, em que a Procuradoria faz uma espécie de mediação entre concessionária e área técnica, né? Não existia antes nada assim. Então, quando se falava, é possível você fazer acordos no âmbito da administração? É possível. Você não tinha caminhos, você não tinha ritos ainda, você não tinha uma trilha específica para acionar. Depois que a gente criou essa Câmara de Negociação, já temos 10 casos colocados lá, 5 casos com acordo, autorizados pela diretoria, que funcionaram e que num cenário sem essa regulamentação não aconteceria, porque ninguém nunca assumiria um risco de fazer algo sem ter uma estrutura, né, sem ter uma... Então eu queria, nessa última rodada nossa, ouvir de vocês, assim, uma reflexão final sobre como é que a gente encontra o limite entre garantir segurança jurídica, garantir que o procedimento vai ajudar na eficiência da construção de soluções, né, vai fazer com que a arbitragem aconteça de uma forma melhor para todas as partes, e o excesso. De que forma o excesso ou a falta de uniformidade, você ter regulamentos diferentes, por exemplo, a NTT tem a sua, a Anatel pode ter outra, a ANEEL pode ter outra, os estados têm coisas diferentes, né? A gente pode gerar um cenário de confusão jurídica grande também. Como é que a gente pondera essa necessidade, essa capacidade, essa legitimidade da regulamentação da arbitragem pelo Estado? Começando com a doutora Ana Catarina. Então, primeiro eu quero exprimir que eu concordo plenamente com o Igor, que essa regulamentação realmente pode aumentar a segurança jurídica. Ao mesmo tempo, existem esses limites que a gente já mencionou. Eu quero ampliar essa questão dos limites mais um pouquinho antes de responder a sua pergunta. Um limite muito importante, no meu ver, isso também já foi, de certa maneira, mencionado pelo Igor, é o limite com relação ao procedimento, a regulação do procedimento em si, porque, evidentemente, o Estado tem discricionariedade e é uma coisa desejada de regulamentar o procedimento, porém, não, sempre tem que ter também em mente que a própria lei, a lei de arbitragem prevê a igualdade das partes. Então, ele não pode, o Estado, agências, não podem estabelecer regulamentos que, evidentemente, favorecem só o próprio lado. Isso é uma coisa muito importante. Outra questão, novamente, eu quero fazer essa distinção, regulamento do procedimento e definição do escopo da cláusula arbitral. O Estado, isso é uma coisa que o Bruno mencionou, como uma parte privada, pode estabelecer livremente o escopo da cláusula arbitral. Eventualmente, teríamos um acordo das partes, consentimento com essa cláusula. O problema é, uma vez que a cláusula arbitral é muito detalhada, existem problemas práticos. Eu sei isso também por causa da minha experiência na CCI. Mais detalhada uma cláusula arbitral mais difícil ela é na aplicação. E pode causar muitas discussões. Eu estou pensando com relação a isso, a um exemplo específico que recentemente foi discutido, que é a cláusula arbitral sugerida pela ANEEL para os contratos de comercialização de energia nos sistemas isolados. Uma cláusula que foi também criticada, eventualmente, pelo CEBA, por ser muito restrita, por realmente fazer essa
distinção de um certo tipo de disputas que devem ser regulados através da arbitragem e outros deveriam ir no judiciário. Isso é o grande problema, realmente. Que essa cláusula divide o contencioso. Então, agora, para responder à sua pergunta, como que podemos estabelecer um equilíbrio? O que é importante? É justamente o que aconteceu no caso dessa proposta da ANEEL, no meu ver. É que existe uma troca de ideias sobre as regulamentações, que existem consultas públicas sobre o escopo de cláusulas arbitrais. Eventualmente, acho que sim, podemos chegar a um resultado quase ideal. Bruno. Não esquecer. Voltando dessa questão dos equilíbrios, e antes, dando um passo para trás, acho que eu insisto em não diferenciar a atuação do Estado da atuação de nenhum outro sujeito de direito. O Estado atua no direito igual a todos os outros sujeitos de direito. Talvez eu, sendo agente público, talvez impressione falando isso, mas é o que eu acredito. O Estado não é diferente de nenhum outro sujeito de direito. E digo mais, né? Eu odeio cláusulas exorbitantes, professora Vera, odeio, acho que elas são um desserviço para a humanidade, odeio precatórios, odeio. Agora, que lazai, lazai. Que lazai, lazai. E a Constituição previu e autoriza, e se a gente discordar e não gostar, tem que alterar a Constituição e a lei. Eu insisto muito nisso, porque a arbitragem e nenhum outro método, ele não altera o mérito, né? A gente aplica o direito que está aí. Ele é um procedimento de aplicação do direito. Isso se revela verdadeiro tanto na fase contratual da arbitragem, como na fase processual. Na fase contratual, claro que a agência reguladora não poderia prever cláusulas meramente potestativas que favorecessem a si próprio. Claro que não, porque isso é abuso de direito. Isso é abuso de direito e seria abuso de direito para qualquer sujeito de direito, certo? Mesmo as cláusulas exorbitantes, que são cláusulas potestativas, as odeio. Agora, que a lei prevê que é lícito e cláusula potestativa não é novidade só no direito público, senão não teria contrato de opção. Faria Lima morria se a gente cancelasse o contrato de opção, né? Eles teriam um ataque. E tem contrato de opção. Então, assim, uma questão é se é lícito e se é legal ter uma cláusula potestativa ou ter uma determinada regulamentação e se a gente gosta dela ou não. Isso é outra coisa. Eu, inclusive, desgosto da maioria do direito que eu aplico para o meu cliente e acho que, do ponto de vista sistêmico, teriam soluções melhores. Mas, repito, que lazai, lazai. O mesmo raciocínio eu aplico no sentido dos procedimentos, Milton e Igor. Eu não acho que no Brasil a gente precise de procedimento. Eu acho que no direito a gente precisa de procedimento. Se eu abro uma empresa e eu tenho empregados, quer dizer que a partir do momento que eu abrir a empresa, qualquer empregado pode fazer qualquer coisa? Não. Não. Eu tenho certeza que na Alemanha não é diferente, doutora Ana Karina. Né? Tenho certeza. Aliás, especialmente na Alemanha, que ninguém vai fazer nada sem a devida autorização, sem que alguém diga, você pode fazer isso. Tenho certeza absoluta. Muito pelo contrário. Então, a gente não precisa de procedimento porque a gente precisa instrumentalizar, procedimentalizar, burocratizar. A gente precisa de procedimento que a gente precisa dizer dentro de uma pessoa jurídica que cada um faz. Né? E mais, pessoas jurídicas, o Estado e as privadas, inclusive, manifestam vontade a partir de procedimentos. Então, eu preciso de um procedimento de escolha de Câmara, que eu preciso formar a vontade da minha pessoa jurídica. Da mesma forma que na empresa eu preciso de uma RD, de uma reunião de diretoria, formar a vontade dessa pessoa jurídica. Dado que no Estado a gente tem órgãos de controle, a gente vai prestar contas para o Tribunal de Contas, a gente instrumentaliza, por escrito, inclusive. Mas na SA, na empresa, a companhia aberta de capital
aberto, ela também tem que prestar contas para a CVM, para os seus acionistas, para o mercado, etc. Não muda. Então, a gente precisa de procedimentos por isso, porque a gente precisa de controle, a gente precisa instrumentalizar a vontade da pessoa jurídica. E eu insisto nessas premissas mais básicas para a gente desmistificar a sacralidade do que é o Estado e o poder do Estado, inclusive impedir o arbítrio do Estado e o abuso do direito do Estado. Isso é importante para a gente separar joio do trigo. Com relação ao equilíbrio prático, então, assim, superadas essas questões de premissas teóricas, pensando no ponto de vista prático. O equilíbrio, ele precisa, evidentemente, pensar nas duas partes. Do lado do Estado, é óbvio que ele não pode se lançar a regulamentar a arbitragem do ponto de vista como regulamentador propriamente dito, só participar de arbitragens em determinado sentido, porque senão talvez ele jogue contra si no uso da arbitragem como um instrumento econômico que é, de atração de investimentos, de aumento da confiabilidade dos investidores, de eficiência contratual. Então, existe um equilíbrio prático desse ponto de vista. Olha, passamos por vários governos já nos últimos 13 anos, e todos muda partido, mas as reclamações são as mesmas, em relação à arbitragem e processos judiciais de modo geral. Primeiro, cliente nenhum gosta de perder, o Estado não seria diferente. Segundo, existe um equilíbrio entre o quanto que o Estado precisa da arbitragem para atrair investimentos e garantir segurança jurídica, e o quanto ele não precisa. E talvez o equilíbrio esteja aí. O Estado, de fato, ele é buscado por investidores, etc. Agora, o processo judicial no Brasil é totalmente digitalizado, como não há em outro país nenhum. É muito comum pesquisadores norte-americanos na área de processo conversarem conosco e falaram: nossa, eu queria muito ter o processo digitalizado como o de vocês, porque seria muito mais fácil ter acesso, fazer estatística. O nosso processo é extremamente digitalizado, o cliente vê e acompanha. Não é tão mais demorado como a América Latina, certamente não, como em outros lugares, o que demora é a execução, não é o conhecimento. O processo de conhecimento hoje, nas arbitragens com o Estado principalmente, empata. E dado que a arbitragem tem execução igual à da sentença judicial, que a gente escolheu no nosso modelo que o valor da sentença judicial seja igual à da arbitragem, a gente empatou na execução também. Então, dado que a celeridade já empatou, será que vale a pena? E aí, se for para eu fazer um instrumento que eu, Estado, vejo como desvantajoso do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de insegurança, às vezes, a questão de precatório, eu não estou falando de nenhum caso, porque eu tenho mais de um caso discutindo isso. A questão de precatório é uma. Se o Estado começar a se sentir inseguro, porque se vai para a arbitragem, não sabe como é que vai ser a execução, desorganiza o orçamento público. Imagina, o sistema de precatório, que não existe só no Brasil, todos os países do mundo têm um livro muito bacana do desembargador de São Paulo, esqueci o nome, assim que eu lembrar eu falo. Mas ele pesquisou 120 países, 120 países, incluindo Suíça, Estados Unidos, Alemanha e todos os que vocês podem imaginar, tem um sistema de pagamento especial de execução, de obrigação de pagar contra o Estado. O problema do Brasil não é o sistema, o problema do Brasil é a demora, é a moratória. Esse é o nosso problema, que a gente rola a dívida. Então, o problema está na moratória. Agora, um sistema especial de pagamentos que não desorganiza orçamento público tem em todos os países. Na Alemanha, inclusive, a doutora Ana pode desmentir. Ou seja, se eu aumentar minha insegurança orçamentária, por exemplo, talvez eu chegue num desequilíbrio. Do ponto de vista do privado, idem. Né? Eu tenho que chegar num equilíbrio e decidir se eu vou fazer investimento ou não. Se o Estado começar, se eu ver que eu vou tomar calote, se eu ver que as regras não serão seguidas, se eu ver que eu serei julgado por pessoas que eu não tenho confiança, não vou fazer arbitragem.
Então, tem um equilíbrio aí em manter a arbitragem não só como um instrumento seguro, mas também como um instrumento interessante para ambas as partes. Acho que com isso manifesto assim também que eu compartilho com todas as alguras e detesto todos os percalços que a nossa legislação nos impõe e faço uma convocação para que a gente volte para esses basics, para os básicos, para a gente poder trabalhar as melhores soluções e não passar por cima delas. Igor. É bem nessa linha. Eu acho que o caminho, como tudo na vida, está no equilíbrio, né? No meio. E na empatia. A administração tem que se colocar no lugar do privado, entender as dores do privado, no lugar dos profissionais que atuam. E esses também, a academia, todo mundo tem que se colocar no lugar da administração. Para o exemplo do precatório, a gente pode ficar discutindo aqui a tarde inteira se está dentro do artigo 100 ou não está. Mas qual é a alternativa prática? Né? Qual a alternativa prática que a gente dá? A gente tem que ter alternativa prática, senão a gente não anda muito. E eu acho que, assim, para a gente regular bem, a gente tem alguns caminhos para percorrer. E o primeiro é interno. As advocacias públicas, de modo geral, o que acontece? Quem desenha o contrato não é quem vai atuar no processo, no procedimento arbitral. E muitas vezes, mesmo dentro do mesmo órgão, não tem uma comunicação boa. Então, a pessoa está lá desenhando o contrato 5 anos atrás, o problema foi dar 5 anos depois, a cláusula ruim foi se perceber que ela era ruim 5, 6, 7 anos depois, mas não tem aquele feedback lá de retorno. Né? Olha, vem cá, quando você for desenhar um próximo. Então, eu acho que o primeiro passo é interno. A gente tem que melhorar isso. E se isso já tem problema dentro da próprio órgão de advocacia, imagina quando você espraia para os diversos órgãos e entidades, né? Esse feedback interno. Por isso que eu falei mais cedo. Eu gosto muito desse modelo de você começar devagar, mas num ambiente controlado. Começa no ambiente controlado, constitui um grupo de estudos, acompanha aquilo do início, meio e fim, e aí sim você vai ter dado empírico para avaliar. O outro caminho é externo, a gente tem que voltar os olhos para o externo, tem que dar a cara a tapa, como a NTT fez, tem que fazer isso aqui que a gente está fazendo cada vez mais. A gente tem, de fato, que dialogar. A gente tem que mostrar, dialogar antes de fazer o regulamento, dialogar depois, aceitar as críticas construtivas, refletir, se for o caso, está sempre melhorando, que faz parte, né? E o terceiro ponto, que eu também toquei um pouco dele, mas vou abrir um pouco mais, assim, eu adoro jabuticaba. Eu moro num apartamento, mas tenho uma árvore dentro de casa, num vaso, literalmente. E você não tem noção da quantidade de jabuticaba que ela dá todo ano. Mas eu tenho extrema preocupação quando a gente começa a ter essas ideias maravilhosas, do tipo, como é que era? Esse assunto não pode ter controvérsia e ponto. E a gente começa a botar umas jabuticabas em algo que funciona já dentro de uma realidade internacional, de um jeito, e sem dado empírico. Eu acho que a gente já passou da fase de tomar decisões sem dados empíricos, né? Então, repetindo, eu acho que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, testar aquilo que já funciona da maneira mais parecida possível. Eu sei que nem sempre vai dar para testar 100% igual, você vai ter que adaptar uma coisa aqui, mas vamos tentar fazer isso. Vamos deixar para ter as ideias brilhantes depois que a gente testar do jeito que, de uma maneira geral, as melhores práticas indicam que se teste. E aí, uma vez que a gente teste, e dentro de um grupo controlado, dentro de um ambiente controlado, se der um resultado negativo, eu acho que a gente vai ter segurança jurídica, porque afinal, aquilo foi criado para aquilo mesmo, para um teste. Então, se amanhã um órgão de controle questionar, olha, isso aqui era um teste, e eu absorvi que não foi legal nesse ponto. E aí a gente vai mudando e vai adaptando, mas eu me preocupo quando a gente já antevê que aquilo não vai dar certo por algum motivo e já faz uma mudança
que em tese não seria indispensável e já tenta trazer o jeitinho brasileiro, o nosso jeitinho ali, sem antes testar de uma maneira o mais parecido possível com as melhores práticas, que as melhores práticas preconizam. Muito bom. Essa reflexão do teste no campo regulatório está super em voga também. Como é que a gente, no fundo, tudo é experimental. A gente assina um contrato prevendo regras ali para valer por 30 anos, e quando aquilo vai para a prática, diversas daquelas regras não são tão bem aplicadas, ou não mostram o resultado que se espera, ou no início funcionam bem, mas depois passam a não funcionar tão bem assim. E a gente tem caminhado nesse modelo experimental com o sandbox regulatório, né? Acho que no âmbito federal, a agência também, a NTT também tem sido uma referência nisso. Já existe um regulamento do sandbox regulatório. E na prática, acho que a gente já deve ter uns 4 ou 5 casos de sandbox regulatório aplicado e valendo, né? A gente fez vários. E de fato pode ser um caminho. Aplicar um sandbox para alguma ferramenta como o Dispute Board, porque muitas vezes o que se tem é um receio de ir de uma vez em algo, colocar definitivamente um contrato sem saber que resultado vai acontecer lá na frente e sem muita ferramenta para retirar depois. E na agência a gente fez agora um modelo de sandbox regulatório contratual, que é também uma inovação jurídica, né? Nem toda inovação é tecnológica, essa é jurídica. A gente faz o sandbox regulatório, que é um termo aditivo transitório. Então a gente modifica o contrato por um tempo para experimentar aquilo. E se der certo, vem um novo termo aditivo que incorpora os aprendizados, né? E é um termo aditivo já mais sofisticado, já mais amadurecido, e aí sim ele se incorpora de forma definitiva no contrato. Ou não. Se o experimento não deu certo, aquilo é suprimido e a gente faz segue com o contrato sem aquela ferramenta. Também. Já que eu Claro. não usei todo o meu tempo, vou usar meu crédito. Não, só aproveitar e fazer uma propaganda e um comentário dentro desse contexto. Em abril, nós lançamos no estado de São Paulo o ProSolve. Quem tiver curiosidade, coloca ProSolve PGSP, que é o Programa de Solução Negociada de Conflitos no estado de São Paulo, para conflitos não tributários. Já havia o Acordo Paulista para conflitos tributários, agora a gente fez o ProSolve, portaria Subconte 4 de 2025, que é o programa de negociação de conflitos para regulamentar a consensualidade do Estado de São Paulo em conflitos não tributários. Muito bem. Por que a gente fez uma portaria? Justamente para regulamentar logo e impedir que alguém viesse com ideias. Se vocês olharem a portaria, estou subscrito lá, tem uma portaria a quadro que delimita obviedades e generalidades e que tem a grande importância de dizer isso e nada mais. Não inventamos aqui. É legalidade mesmo, é discricionariedade mesmo, é isso. E a gente se preocupou em fazer isso de uma forma bastante didática e com duas preocupações. Primeiro, da responsabilidade pessoal dos agentes públicos. Estou fazendo nos termos dessa portaria, e se você não gosta do jeito que eu faço, ataque a portaria e não a mim. Porque nós temos um procedimento, né? E ele é público e todo mundo pode discordar dele publicamente. Segundo, não inventemos, né? Não reinventemos a roda. É simples, como tem que ser, informal, como tem que ser, transparente e lícito, como tem que ser. Então, dentro do contexto das jabuticabas e da criatividade, e a nossa lei de mediação e a nossa lei de arbitragem tem esse mérito, e a gente aprendeu com essas duas leis, né? O mérito de ser simples, objetiva e não inventar. E eu acho que a gente tem que aprender como órgãos públicos com isso, né? A gente sempre tem um comentário interno, quando a gente vai fazer, aqui eu encerro, quando a gente vai fazer normas, até a interna, né, de organização de pessoal, a gente fala, não cria regra que você não vai saber como você vai cumprir depois. Se você não sabe como você vai cumprir, você não cria essa regra, porque fazer ato normativo é super muito complexo, né? E sempre que vem as pessoas participando daquilo pela primeira vez, falam, nossa, mas por que a gente não cria uma regra assim? As primeiras minutas vêm lotadas, você vai limpando. Fazer ato normativo é fazer algo simples, objetivo. Se você não sabe, você não faz, né? Esse é o contexto que eu ia colocar e aproveitei para fazer uma propaganda. Boa, propaganda vale. O ProSolve, eu achei assim, uma iniciativa excelente, só o nome que não ficou tão midiático.
Quando a gente fez a Compor lá na NTT, a gente chamou a equipe de marketing, falou, pô, bota um nome legal, os caras criaram Compor. Que a União tem dinheiro para ter equipe de marketing. A gente não. Ente subnacional vive no Pires. Não, mas é isso, pessoal. Olha, com o nosso tempo exatamente cumprido aqui, eu agradeço muito o Bruno, o Igor, Ana Catarina, agradeço a plateia toda e encerramos aqui nosso painel. Obrigado.